Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva para fortalecer o canal, beleza? Deixe o seu like e deixe aqui nos comentários o que você acha das notícias do vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente está trazendo para vocês um compilado das últimas informações do Verdão, beleza? E fica até o final do vídeo para vocês verem o que o Neto falou do Abel Ferreira. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, beleza? Avante palestra, tem mais delongas. Bora pro vídeo. Mas, assim, houve uma parada muito longa, né? E a gente não sabe como é que os times vão voltar. O Palmeiras, foi bom para o Palmeiras essa parada. Tempo para treinar, colocar o Vitor Roque em forma, né? Que ele parecia meio fora de forma no jogo passado. Preparar o time, montar uma estratégia. O Palmeiras tem que ganhar por um gol. Um gol vai para os pênaltis. Então não é uma coisa absurda. O Palmeiras é o time que mais venceu o Corinthians na Arena, depois do Flamengo. Então tá aberto ainda. É uma chance grande. Não vai ser fácil, acho que vai haver uma grande mobilização do Corinthians para não perder esse jogo, mas acho que está aberto, o Palmeiras tem chance ainda, embora não venha jogando bem, é um jogo e vencer por um gol, mas sem reclamar do Estevão, né, pelo amor de Deus, o Estevão é que carrega o time nas costas há muito tempo. Né, mas é um jogo, né, Mauro, que vai ter uma mobilização do Corinthians, mas também do Palmeiras. Porque a gente mostrou aqui durante a semana, picharam o muro, né, com frase do Filipão, tem que ter raiva, porra, do Corinthians. Você até falou, né, que foi um protestante, né, um cara que ele foi educado. Ele não foi eu que falei, ali, não. Ele botou... Foi o Raí ou foi o Bruno? Eu falei isso. Ele colocou o pi. Foi. Colocou o palavrão. Foi o Raizinho que botou o P e os 3 pontinhos, não botou porra. Agora, você falou, vai ter uma mobilização do Corinthians, claro. Pode ser campeão que não é desde 2019. Corinthians não conquista um título sequer há 6 anos. E em cima do maior rival, que vem ganhando tudo recentemente. Mas também tem a mobilização do outro lado, né, Mauro? É o Palmeiras que não ganhou nenhum título de expressão no ano passado. É um Palmeiras que o Abel Ferreira poucas vezes sofreu uma pressão no cargo. E sofre, não que ele possa cair, mas sofre uma pressão. Leila sendo xingada na arquibancada, tem mobilização dos dois lados, né? Mas o jogo é em Itaquera, né? É isso, né? Os dois se mobilizam, mas um se mobiliza para jogar em casa com a sua torcida, motivado por essa vitória. Para o Corinthians é um jogo fundamental, porque o time foi eliminado da Libertadores precocemente, então seria aí um remedinho aí para pelo menos curar um pouco dessa ferida aberta por mais uma eliminação precoce na Libertadores. É uma situação mais para o Corinthians. O Palmeiras vai ter que superar muitas adversidades nesse jogo. Ainda mais aqui em São Paulo, jogo de torcida única, né? A gente percebe isso claramente, né? O mando de campo pesa muito. Ramon Dias tem que se preocupar? Se perder essa final, tem chance de balançar no cargo? O Ramon Dias, eu acho que se ele perder em casa do campeonato, ele vai ser demitido no dia seguinte. Talvez no mesmo dia. Talvez na mesma noite. Não fica, duvido que fique. Se perder, imagina, eliminado da fase da Libertadores na fase preliminar em casa. E perde em casa o título paulista e o Palmeiras é tetracampeão em Itaquera, acho que ele já sai dali direto para... Até que não é muito longe, né? Dali ele já vai direto para o aeroporto internacional, já pega um voo para Ezeiza e volta para Buenos Aires. E foi o que a gente falou durante toda a semana passada, né? Quando se falava muito desse clássico. Quem vencer, joga o outro na crise, né? Corinthians, se vencer, crise no Palmeiras, gente. Perdeu o título para o maior rival, não conquistou nenhum título de expressão no ano passado, Leila sendo xingada nas arquibancadas, Abel Ferreira sendo um pouco questionado, principalmente nas redes sociais. Palmeiras venceu. Aí, meu amigo, aí é crise geral no Corinthians. Eu acho que até maior, né? Vocês concordam? Se o Palmeiras vencer, a crise é maior no Corinthians. Por quê? Porque aí tem a pré-Libertadores, mico. Augusto Melo volta, com certeza volta tudo aquilo de impeachment. Perdeu tudo, não conseguiu organizar o clube. O Palmeiras pode jogar o Corinthians na crise e o Corinthians pode jogar o Palmeiras na crise. Mas a crise no Corinthians seria maior? Na minha opinião, sim, pelo mico na pré-Libertadores. E porque o título significa mais para o Corinthians. O Palmeiras ganhou tudo recentemente. E para vocês? Eu acho que no Corinthians teria um efeito pior, sim.
pela pré-Libertadores e também pela gestão do clube, né? No Palmeiras vai ter xingamento contra presidente, alguma coisa contra o treinador, mas a presidente ela não liga. Então isso acaba sendo uma vantagem. No Corinthians tem efeito, no Corinthians pode causar estragos, né? No Corinthians o Corinthians ele é muito mais suscetível, a gestão do Corinthians é muito mais suscetível à pressão. O que vem de fora acaba fazendo barulho realmente dentro do clube. No Palmeiras não faz muito barulho dentro do clube o que vem de fora. No Corinthians faz mais. Então acho que no Corinthians seria um efeito pior. Eu tô com... Não, e tem outra, né, Raizinho? No Corinthians, pesa muito esse Campeonato Paulista. Pro Palmeiras, vamos ser sinceros, gente, é o que eu falo também do Flamengo no Rio, é o que eu falo da atual situação do Atlético Mineiro em Minas. Não pesa tanto o campeonato estadual. Não pesa, porque o time conquistou tudo recentemente. É o atual tricampeão, pode ser tetra depois de mais de 100 anos que não tem um tetracampeão em São Paulo. E o Palmeiras pode ser tetra. No Corinthians, não. No Corinthians teve o mico na pré-Libertadores, teve luta contra o rebaixamento nos 2 últimos anos, tem aí um jejum de títulos de 6 anos. Eu falava desde o começo, não só para essa final. Para mim, Corinthians e Santos tinham que brigar mais por esse Paulista, porque para eles pesava mais esse Campeonato Paulista do que para o São Paulo e para o Palmeiras, porque o São Paulo também foi campeão da Copa do Brasil. Você concorda, Raí? E outra, tem favorito esse jogo? Eu acho que não dá para fugir, né? O Corinthians. Saiu na frente, na casa do rival, se torna o favorito decidido em casa, né? Também acho. O Corinthians tem o favoritismo da vantagem, não é uma vantagem irreversível, né? Um gol, o Palmeiras pode muito bem buscar, mas o Corinthians tem sim, favoritismo nessa disputa. E em relação à questão da pressão, concordo com vocês nessa. O Corinthians está muito mais pressionado pela sequência recente, né? Há muito tempo não ganha um título, venceu o primeiro jogo, então perder essa final, né? Ter ali uma reviravolta, uma virada do Palmeiras, tornaria esse fechame grande demais, né? Você chegar para decidir na sua casa, torcida única, com uma vantagem e perder o jogo, eu acho que aumentaria muito a pressão em um ano onde o Corinthians já passou por várias instabilidades, né? A gente está no finalzinho do 3º mês só do ano, mas o Corinthians já teve 2 reuniões para votação de impeachment, eliminação precoce na Copa Libertadores, se acontecer a derrota, né, se somaria aí esse cenário. Então, para o Corinthians, uma possível perda do título na quinta-feira pesaria muito mais para o Palmeiras, até em perspectiva para a temporada, né? Porque se a gente olhar para os outros títulos, o Palmeiras é um candidato a ganhar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. O Corinthians já não se coloca tanto nessa situação, né, nessa condição. Ele não é favorito ao título do Campeonato Brasileiro, e as Copas são mais difíceis ali de prever, né? Sem muita força, sem fazer muita força, o Corinthians chegou às semifinais das últimas 2 sul-americanas. Então, pode chegar longe no torneio, né? Acho que até potencialmente ao lado do Cruzeiro ali, são os 2 melhores times. Mas tem que ver que força que o Corinthians vai entregar para a Copa Sul-Americana. Então, perder o título na quinta-feira tem um peso, na minha visão, muito maior para o Corinthians do que para o Palmeiras. E do lado do Palmeiras, principalmente por esse cenário. De já ter perdido o primeiro jogo em casa, claro que vai ter uma pressão, vai ter protesto, se não ganhar, tudo mais. Mas, assim, o pior já foi feito, né? Que é não ter conseguido levar uma vantagem para o jogo da volta. Uma eventual derrota seria meio que uma consequência do que aconteceu no primeiro jogo, né? Então, para o Corinthians, acho que tem uma pressão muito maior, sim. Vamos lá, então. A gente tem aqui nos donos da bola, 7k.bet.br, o Palmeiras do Estevão, que o Dorival Júnior fez 7 substituições. Não colocou nem o Estevão e não colocou nem o Hendrick. Deve ser por causa de estatura. Deve ser porque eles são pequenininhos. Foi por causa de estatura. Aí... A culpa dele foi por causa da estatura. Foi por causa da estatura. Então, aí a ideia do Palmeiras hoje o Paulinho, 15 minutos, eu acho arriscado. Mas tá tudo bem. A ideia é o Maurício, que volta de contusão, é uma coisa arriscada. Marcos Rocha, que tá fora, Gustavo Gomes, que tá fora, e mais o Palmeiras, que não tá fazendo o jogo daquilo que se pensava do Palmeiras, mas tá na final. Tá na final. Mais uma final, a 4ª seguida, para esse monstro que é o cara que inventou o pastel de Belém, que é quinta-feira, que é esse monstro que é o Abel Ferreira. Não é a 5ª final dele, do Abel. Seguida? Não. O Abel foi em 5 finais. Perdeu pro São Paulo. Perdeu pro São Paulo. Né? Olha só, esse cara é um monstro. O Abel Ferreira é um monstro de treinador. Zubeldia, Ramon Dias, esses caras que vieram do Botafogo agora. O
O único que se compara a ele é o Jorge Jesus, daquilo que fez o Flamengo. Os outros, vocês têm que limpar o chão. Mas aí, a arrogância dele, essa coisa toda, tá tudo certo. Né? Quando tiver, dá cacete. Mas ele, como é a quinta. Então a gente vai... todas as finais. Então ele tá babando, Veloso, rapidinho. Tá sim, ele tem um bom grupo à disposição agora, solucionando esses problemas aí que o departamento médico conseguiu colocar mais jogadores à disposição. Então o Palmeiras tem um time forte, o Abel no jogo lá da primeira fase entrou com 3 zagueiros, eu não sei não se não vai ter surpresa nesse último jogo aí da grande final. Em relação ao Estevão, que foi engolido pelo Angeleri, qual é a visão sua do Estevão para esse jogo, ele estando na seleção e nem jogando tá? Porque quando o cara vai para a seleção, ele perde ritmo de jogo, engorda, come, não tem estrutura e volta às vezes do banhaca desgraçada. O Abel, aí eu vou uma cobrança ao Abel. O Abel precisa achar alternativa que não seja o Estevão, né? Porque tá muito fácil de marcar o Palmeiras. Você marca o Estevão e mesmo marcando ele, ele tem feito a diferença, ainda assim, mesmo marcado. Então aí é culpa do treinador, tem que achar alternativa pelo lado direito, né? Pelo meio campo, tem que ter alternativa e o Abel não encontrou essa alternativa ainda. Eu acho, de novo, a minha opinião é que com o Vitor Roque... Você já tá falando, é sua! Com o Vitor Roque não funciona, porque o Palmeiras precisa de um cara que a bola chega, ele desvia essa bola... Pô, pagaram 150 milhões, Souza. Mas vai fazer o quê? Até então... Contrataram o gato por lebre? Sei não, hein? Eu acho que com esse valor aí... Eu acho que com esse valor aí, você traz E o Estevão sai no meio do ano. O Ricardinho falou agora aqui. O time do Palmeiras tá pronto pra ganhar do Corinthians lá ou não? O porquê que o Vitor Roque você acha isso, Souza? Precisa melhorar muito, porque o Palmeiras não é um time que sai construindo jogada de trás. O Palmeiras quebra a bola muito pra frente, né? E você... Como é que o Vitor Roque vai ganhar a bola do Gustavo? Né? Vai ganhar a bola do Félix Torre? Então não tem como, então precisa, se você não sai construindo jogada de trás, você não pode estar quebrando a bola na frente, porque senão vai ficar fácil para a defesa do Corinthians. Voltando para você, Souza. Agora, a notícia boa, Maurício, se conseguir jogar, para mim, era o principal jogador junto com o Estevão no começo do campeonato. Aí é uma notícia boa, é um jogador rápido, criativo, habilidoso, vai trazer qualidade ao time do Palmeiras. Família, essas foram as notícias de hoje. Vimos aí o Pilhado falando que acredita que se o Palmeiras vencer lá, a crise vai estar instalada no Corinthians e que o Ramon Dias provavelmente caia, né? E também vimos aí o Neto rasgando elogios pro Abel. O Neto é muito bipolar, né, cara? Às vezes ele fala mal do Palmeiras, aí depois ele já tá elogiando. É a mesma coisa com o Abel Ferreira, chama ele de arrogante, prepotente, não sei o quê, mas depois vem, rasga elogios, fala que é o melhor técnico em atividade no Brasil, melhor técnico que já passou pelo Palmeiras, enfim. O Neto é isso aí, né? Mas o que importa mesmo é que tá chegando quinta-feira, cada dia mais próximo, a ansiedade vai aumentando, família. E se Deus quiser, vai dar tudo certo e nós seremos tetracampeões lá em Itaquera, para fazer festa no salão de festa da gente, da porcada, fechou? É isso. Avante palestra. Lembrando que os créditos vão estar todos aqui na descrição, beleza? Deixe o seu like aí. Se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva no canal para fortalecer. Dá essa moral pra gente aí, pra mídia palestrina ter cada vez mais força de expressão contra a mídia tendenciosa e manipuladora, que é a mídia aberta de televisão e também algumas das redes fechadas também, beleza? No mais é isso, família. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou!